Imagina só, no início dos anos 2000, economistas alemães previam que a Espanha ultrapassaria a Alemanha em renda per capita em apenas 5 anos. O país estava em pleno crescimento, com o PIB aumentando mais de 3% ao ano, enquanto o preço das casas disparava, 71% em apenas 5 anos. A Espanha parecia um sonho para imigrantes do mundo todo, criando sozinha metade dos novos empregos da União Europeia. As histórias de encanadores dirigindo Bentleys não era mito, mas realidade. Mas então, algo catastrófico aconteceu. Em poucos anos, a economia espanhola entrou em colapso. O desemprego atingiu níveis inimagináveis, chegando a quase 26% em 2013, com mais de 5,9 milhões de desempregados. Como um país passou de estrela da economia europeia para um dos casos mais dramáticos de crise do continente? E o mais importante, quais lições podemos tirar para não repetir os mesmos erros? Para entender como a Espanha chegou a esse ponto, precisamos voltar ao período que muitos chamam de década prodigiosa da economia espanhola. Entre 1995 e 2007, a Espanha experimentou um crescimento extraordinário. O PIB cresceu cerca de 34,5%, com uma taxa média anual de 3,8%, muito superior à média europeia. O PIB per capita aumentou quase 10 pontos percentuais nesse período. Mas, de onde vinha esse crescimento? A resposta está literalmente no chão: o setor imobiliário e a construção civil. Em 2006, a Espanha estava construindo mais casas do que a Alemanha, França e Reino Unido juntos. Isso mesmo, um país com a população muito menor estava erguendo mais prédios que as 3 maiores economias da Europa combinadas. Os preços das moradias dispararam 100% em termos reais. Para se ter uma ideia do tamanho da bolha, em 2006 o país construiu 800 mil casas para abrigar apenas 200 mil famílias. Havia claramente algo errado nessa conta. E quem financiava esse crescimento desenfreado? Aqui entra um personagem único do sistema financeiro espanhol: Las cajas de ahorro. Em resumo, as cajas de ahorro são, em essência, caixas de poupança, que são entidades financeiras que oferecem serviços bancários e podem ter um forte envolvimento social na comunidade onde operam. As cajas não eram bancos comuns, eram instituições de crédito sem acionistas formais, controladas por políticos locais e regionais. Entre 1996 e 2007, enquanto os bancos comerciais aumentavam seus empréstimos em 182%, as cajas aumentaram em impressionantes 266%. Essas instituições foram fundamentais para alimentar a bolha, pois concediam empréstimos para construção e compra de imóveis em taxas nunca vistas antes. E o mais preocupante, não podiam emitir ações para atrair capital quando necessário, o que as tornava extremamente vulneráveis. Outro fator crucial foi a entrada da Espanha na zona do euro. De repente, o país tinha acesso às taxas de juros muito mais baixas, o que estimulou ainda mais os empréstimos. Com os juros baixos e emprego farto, as famílias espanholas aumentaram seu endividamento de forma dramática, de menos de 40% do PIB em 2000 para quase 100% em 2007. Os sinais de alerta estavam por toda parte: déficits crescentes na conta corrente, endividamento familiar recorde, dependência excessiva de capital estrangeiro. Mas, com a economia em crescimento, empregos sendo criados e dinheiro circulando, quem está disposto a ouvir vozes de cautela? O castelo de cartas começou a desmoronar no último trimestre de 2008, coincidindo com a crise financeira global desencadeada pela quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos. O banco, um dos mais antigos e tradicionais de investimento nos Estados Unidos, quebrou devido às perdas significativas causadas pela crise dos subprimes, ou seja, os empréstimos imobiliários de alto risco. De repente, o acesso ao crédito internacional secou.
Os preços dos imóveis começaram a cair e a demanda por casas despencou. Os calafrios se tornaram visíveis em toda a economia espanhola. Em 2008 e 2009, a economia espanhola perdeu impressionantes 3 milhões de postos de trabalho. A taxa de desemprego disparou para 16% entre os espanhóis e inacreditáveis 28% entre os imigrantes no primeiro trimestre de 2009. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2012, a situação havia se deteriorado a tal ponto que a Espanha foi forçada a solicitar um resgate de 100 bilhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilidade. O país, que há poucos anos era celebrado como modelo de sucesso econômico, estava agora de joelhos. Um caso emblemático dessa crise foi o Bankia, uma instituição formada pela fusão de 7 cajas, incluindo Cajas de Madrid. Essa mega fusão criou uma entidade com quase 340 bilhões de euros em ativos, equivalente a cerca de 30% do PIB espanhol. A ideia era segregar os ativos em 2 bancos. No esquema, o Bankia seria o banco bom, enquanto o BFA, chamado de banco ruim, concentraria os ativos tóxicos ou problemáticos, como os títulos de renda fixa, empréstimos em atraso, propriedades hipotecadas e participações acionárias em subsidiárias. Mas o esquema não funcionou, porque não havia credibilidade suficiente nos mercados para refinanciar essas instituições. Em maio de 2012, o Bankia foi nacionalizado, tornando-se o símbolo da falência do modelo econômico espanhol, baseado no setor imobiliário e nas cajas de ahorro. As tentativas do governo de conter a crise, com a criação do Fundo de Reconstrução Ordenada Bancária, criado em 2009, e com o Fundo para Aquisição de Ativos Financeiros, não foram suficientes para evitar o colapso. Elas trataram os sintomas, não as causas profundas da crise. Em 2012, os bancos espanhóis acumulavam 405 bilhões de euros em empréstimos associados ao setor imobiliário, dos quais 188 bilhões eram considerados em risco de inadimplência. Os preços das casas já haviam caído 30% em relação ao pico de 2007. Quem mais sofreu com esta crise? Sem dúvida, os trabalhadores imigrantes. Em 2013, enquanto a taxa de desemprego entre os espanhóis era de 24,3%, entre os estrangeiros chegava a impressionantes 36,3%. Esses trabalhadores, que haviam chegado à Espanha durante o boom econômico, encontraram-se de repente sem trabalho, sem economias e, em muitos casos, sem rede de apoio. As estatísticas mostram uma disparidade salarial brutal. Em 2010, enquanto um trabalhador espanhol ganhava em média 23.535 euros anuais, um latino-americano recebia apenas 14.649 euros, uma diferença de 66%. Para muitos imigrantes, a única opção foi o retorno para os seus países de origem. Entre 2008 e 2012, o saldo migratório negativo foi especialmente intenso entre os latino-americanos, como brasileiros, argentinos, bolivianos, colombianos e equatorianos liderando o êxodo. Mas os efeitos da crise não se limitaram aos imigrantes. Pela primeira vez em décadas, os próprios espanhóis começaram a emigrar em busca de oportunidades. Jovens qualificados partiram para a Alemanha, Reino Unido e países nórdicos, causando uma verdadeira fuga de cérebros que compromete o futuro do país. Em 2013, 476 mil famílias tinham todos os seus membros desempregados. A taxa de pobreza chegou a 21,8%. Os lares com dificuldades para chegar ao fim do mês passaram de 26,2% em 2011 para 31,85% em 2012. Que lições podemos tirar desse trágico episódio da história econômica espanhola? Primeiro, o crescimento econômico baseado em setores não exportáveis, como a construção civil, é inerentemente insustentável. Quando a Espanha entrou na zona do euro, perdeu a capacidade de usar a política monetária para se ajustar a choques econômicos. Segundo,
A supervisão bancária deve ser independente e rigorosa. As cajas de ahorro eram controladas por políticos locais e regionais, que frequentemente as usavam para financiar projetos que beneficiavam as suas elites políticas. Terceiro, quando uma crise de solvência se manifesta, é necessária uma intervenção rápida e decisiva. As autoridades espanholas demoraram anos para reconhecer a verdadeira natureza da crise, e quando fizeram, já era tarde demais. E talvez a lição mais importante: quando os preços dos ativos, especialmente imóveis, sobem muito além da renda média da população, é quase certo que estamos diante de uma bolha. Em 2007, os preços das casas na Espanha haviam subido mais de 100% em termos reais, em apenas uma década. A história da crise espanhola é um alerta para todos nós. As bolhas econômicas podem criar uma euforia temporária, mas seu estouro invariavelmente traz miséria e sofrimento para milhões de pessoas. A estabilidade é desestabilizadora. Períodos longos de prosperidade muitas vezes levam a um excesso de confiança e à tomada de riscos excessivos. A Espanha está gradualmente se recuperando, mas ainda enfrenta taxas de desemprego elevadas e outros desafios estruturais. Suas cicatrizes econômicas e sociais levarão décadas para sarar completamente. Se olharmos ao nosso redor, quantas economias hoje apresentam sintomas semelhantes ao da Espanha pré-2008? Quais serão as próximas bolhas a estourar? E o mais importante, estaremos preparados quando isso acontecer? Se este vídeo te fez pensar sobre a fragilidade dos sistemas econômicos, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa. E você, quer trabalhar com a internet e não sabe por onde começar? Para saber mais, clica no link na descrição desse vídeo e, assim como eu, conquiste de vez sua renda online e a tranquilidade financeira. Para saber os motivos do colapso econômico que acontece em toda a Europa, clica no vídeo que vai aparecer agora na sua tela e eu te encontro lá daqui a alguns instantes. Fique com Deus. Até lá!